Hilton Ferreira, que é especialista em segurança pública. Bom dia, Hilton, muito obrigado pela participação. Bom dia, Patrick. E também o sociólogo Ademir Ramos. Ambos aceitaram o nosso convite, evidente, e estão aqui para a gente discutir um pouco sobre segurança pública de uma forma mais ampla, responsabilidades de quem, leis, tamanho do Amazonas, dimensão continental, rios, uma série de coisas também. Paula de Taife. A semana passada, ela fechou com uma tragédia familiar e 5 pessoas da mesma família foram assassinadas porque um traficante queria atingir apenas uma pessoa e acabou que causou a morte de outros membros da família. Mas o problema não está só nessa questão do tráfico de drogas em relação à chacina em si. Isso mostra que pode haver uma perda de controle do Estado em relação à segurança pública, porque não é a primeira vez, isso já vem ocorrendo, né, com frequência. Eu não sei se o senhor lembra que houve também um caso, eu creio que em setembro, onde uma pessoa queria matar a outra e ela entrou num hospital particular, atingido inclusive um inocente que estava em atendimento nesse hospital. Então, o que dá a entender nesse momento, senhor Hilton Ferreira, é que há aí um descontrole do Estado, até porque existem famílias que em áreas periféricas de Manaus estão saindo de suas casas porque os traficantes querem usá-las para filiais do tráfico. Como o senhor avalia isso? Bom dia, professor. Um prazer revê-lo. Primeiro por antiguidade, né, Patrick? Com permissão, professor Ademir. O Patrick, prazer revê-lo. Fazia muita falta no raio da Amazonense. Eu que sou seu fã há muito tempo. Você é um dos culpados de eu ter vindo para a área de jornalismo. E a Paula, que eu sempre acompanho. Tá? Muito obrigado, a Vanessa, pelo convite. A situação, primeiro, passa pela tal cerca de Jurubeba. Inclusive, me brinco, diz que eu sou o exterminador de cerca de Jurubeba. Eu não gosto de falar com o assessor, porque criou uma cultura no Brasil que o bom assessor do governador do estado, no caso o Wilson Lima, é aquele que leva a boa notícia. E eu disse isso para ele. Está errado. Que é o caso do Amazonas. Pode ser feito muito? Pode. Mas depende de uma boa assessoria, que tenha respaldo junto às Forças Armadas, à Polícia Federal, né, aos órgãos de inteligência, e fico mentindo para o governador. Esse caso que você falou, lá do caso daquele hospital, e essa chacina, ela vai se repetir. Infelizmente, daqui a 15, 20 dias, nós vamos noticiar de novo outra chacina, porque a cultura de morte no Brasil, ela compensa. A cada 10 homicídios no Brasil, 5 são apurados, não no nível do padrão dos Estados Unidos, do Canadá, que é a melhor polícia do mundo, e da Inglaterra, mas nos padrões sul-americanos nós temos uma polícia de investigação também capenga, que é o nosso caso. Nós temos uma perícia que depende dos homens, não dos equipamentos. Nós temos menos de 40% da polícia judiciária fazendo investigação. O ideal seria 80%. Eu vou falar daqui a pouco de um projeto que está em Brasília. E temos um déficit, e aí é que a população treme, de 80% a 85%. No caso, a ONU preconiza um policial para cada, e o Brasil é signatário de diversos tratados, tem que ter um policial para 450, professor. No Amazonas, hoje, esse número está aí em 1 para 195. Ou seja, em 2013, nós tínhamos 421 por PMs. Ou seja, nós regredimos de 2013 para cá. Nós temos hoje 8.800 policiais militares, ele diz que é 9 e tal, não é. Eu não vou nem falar dos números. Se você tirar 10%, a matança acontece por isso. E a gente vê muito policial dentro das corporações, 10% de férias, 10% de férias, 10% nessa pouca vergonha, porque aí os assessores, não pode falar, eu tenho amigos lá. DRT, o que é que DRT tem que ter de policial militar? Você é o quê? Primeiro sargento, eu chamo de flanelinha, eles ficam baixando corrente lá. Tribunal de Contas do Estado, que tem dinheiro pra caramba, poderia contratar suas seguranças, que são uma segurança institucional, é uma profissão prevista em lei. A Assembleia Legislativa, idem. Prefeitura Municipal, com aquele escândalo lá do cabo, não é sargento, é cabo, do cabo dirigindo, que mataram aquele rapaz lá naquela orgia, lá naquela residência. Então, desperdício de mão de obra, se o governador se devolver isso para o governo do Estado, chega a 15%. Então, se você tem um déficit de 100% hoje, com mais 10% de licença médica, com mais 10% que está, sabe lá não sei aonde, com mais os apadrinhados, nós vamos ter, em vez de 8.800, nós vamos ter no máximo, eu duvido
de que alguém traga uma escala e prova o contrário. No máximo 6 mil policiais trabalhando. Aí o déficit vai para mais de 100%. Existe uma proposta aí do governo, foi até aprovada na ALI recentemente, de chamar os policiais da reserva. Como o senhor vê essa questão? Em outros estados nós temos experiência. Eu, por exemplo, não por ser pernambucano, é porque foi o último projeto nos últimos 20 anos que deu certo no Brasil. Foi quando o Eduardo Campos era vivo. Estou mandando um documento de semana para o governador. Estou me aposentando, se Deus quiser, dia 7 de dezembro. Eu estou mandando para o governador dizendo o seguinte: tem que se copiar o que deu certo. Lá em Pernambuco deu uma redução de 27% do turismo, voltou porque o governador sentou à mesa, e é isso que eu estou sugerindo para o governador Wilson Lima, ele sente à mesa e seja o líder desse movimento, ele. Porque nós temos onde dobrar esse quadro de 100%, já eu digo para você como, de 8 mil para dobrar para 16 mil, imediato. Agora requer de ações do próprio governador. É verdade que a gente vê os nossos policiais militares que foram formados, treinados e que de repente estão em determinadas autarquias, em determinados locais. E a gente pode citar vários. Assembleia Legislativa, por exemplo, também tem vários. E não é um soldadinho que está ali, não. É uma patente. Tem de soldado a coronel. Né? Então, isso é um fato que as autoridades precisam mudar isso daí. Professor Ademir Ramos, sociólogo, a gente acompanhando aí, eu vi que o seu rosto mudou. O senhor que acompanhando toda essa nossa conversa, o senhor já deixou assim, um semblante assim, de pensador. E aí eu pergunto ao senhor, as ações ostensivas, elas claro que são importantes, óbvio que elas são importantes, mas quanto às preventivas, por que é tão demorado isso? Na verdade, a minha formação é filosofia, antropologia e política. Então, o que eu queria refletir, e aí eu falo diretamente para o cidadão, é para nós entendermos essa estrutura de Estado e sociedade. Estado e sociedade. O Estado tem o seu dever e tem a peça constitucional que determina. Está determinado, e nós somos capazes de pensar isso, que o Estado do Amazonas somente não vai resolver o seu problema. É necessário que os entes federativos busquem uma ação cooperativa, mas isso está dentro da Constituição Federal. A União tem que ter uma participação direta nesse processo, que perpasse pelo Estado e que diretamente pelo município. Sobretudo, a Amazônia. A Amazônia é a geopolítica do Brasil. Então, precisa maior atenção do governo federal para a Amazônia. Estabelecer uma cooperação e uma vigilância constante nessa região aqui. Sobretudo, a questão das fronteiras. Isso nos falta. E aí, o que é que se vê? A inteligência. Agora, antes de ontem, eu li uma matéria sobre o Monte Oreb, diz que a polícia não pode entrar, entra de cavalo, com 3 cavaleiros lá andando no Monte Oreb, porque o lugar é cheio de altos e baixos. Mas não é só Monte Oreb. E cadê o controle? Cadê a inteligência do Estado? Cadê a inteligência? Da União, a dificuldade. Cadê a inteligência da Polícia Militar, através de drone e tudo, capaz de devassar todo o território, etc, etc, colocando em risco, inclusive, a vida do soldado, do militar e etc. Quer dizer, são coisas concretas. Então, o Estado tem o seu dever de cumprir com essa tarefa de proteção do cidadão. Do cidadão. Eu, você e você que está me ouvindo e nos escutando nesse momento. O Estado tem esse dever. E isso busca em termos de cooperação internacional, inclusive pensando na geopolítica da Amazônia. O senhor concorda com a frase, bandido bom é bandido morto? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Polícia boa não é aquela que mata. Isso eu quero chamar a atenção. Não é aquela que mata, não. A polícia, ela tem que se marcar pela proteção, pela inteligência e pela defesa. Agora, quando a ausência do Estado permite com que o crime avance. E aí que vem, por exemplo, o território do Amazonas, você sabe melhor do que eu, o nosso território está todo demarcado pelo narcotráfico. Tem uma facção, duas, que controla o Solimões todinho, por onde entra e passa a arma e o narcotráfico. Você chega do Solimões e você vê lá os índiozinhos, tudo com relógio pós-moderno, sapato e tudo. Tem controle na região de Santo Antônio do Içai e tudo. O Estado é ausente. Eu vou dar um depoimento para vocês aqui. Em 2004, nas minhas pesquisas no Solimões, eu tive que dar carona para a Polícia Federal que estava na base do Anzol.
Quando ela funcionava. Né? Quando funcionava. 2 agentes da Polícia Federal, eu estava bancado pelo governo federal, eu estava em pesquisa no Solimões, eu tive que dar carona para esse agente vir receber em Tabatinga. E ainda queria me dar em troca gasolina. Gasolina. Como retribuição. Como né? retribuição. Não, rapaz, Mas eu sou funcionário federal. Então, veja só, coloco 2 homens. Você vai na fronteira. Nas fronteiras, eu ando nessas fronteiras aí, eu sou antropólogo. Você vê Cucuí. Cucuí é tráfico de gasolina, de cigarro e tudo. São Gabriel, né? São Gabriel, Cucuí pertence a São Gabriel da Cachoeira. E aí coloco 2 agentes ou 3 agentes da Polícia Federal. O que vai se fazer num território daquele imenso? Mais de 4 Sem mil dúvida quilômetros. alguma, é preciso. Nós estamos numa total insegurança. Total insegurança. E o governador é o líder maior desse processo. Ele tem que tomar para si responsabilidade, que é dever constitucional. Mas ele sozinho não pode fazer. Ele tem que buscar, por exemplo, uma parceria com o prefeito de Manaus, com o governo federal, com o ministro da Justiça, criar uma cooperação de força para atuar nesse território que os militares da década de 70 tinham um respeito maior por essa região. Tem todo um tratado do Golbery do Couto e Silva, do Meira Matos, que você, o Calha Norte, tudo, que voltado, tirando aquele aspecto ideológico de caça às bruxas, mas o projeto está aí funcionando hoje. O Calha Norte funciona só para captação de recursos para as fronteiras, para os prefeitos. Mas e a questão da segurança? É necessário. E a nossa segurança foi desmoralizada pelos haitianos. Entraram e saíram da fronteira e não temos fronteira física nenhuma. E eu fico com a máxima do Joaquim Nabuco: os índios são as muralhas do sertão. Então, se não investir nas fronteiras humanas, que são os indígenas, e quem está investido é o narcotráfico. E investimento pesado. Pesado, né? porque eles circulam nas fronteiras físicas. Eles estão no Brasil, estão lá. Não, tá bom, claro, vamos ao A debate. questão de fronteira, ela é muito mais complexa, mas passa por aquilo. Por exemplo, vamos tratar de Manaus, porque o que acontece? Manaus, que antes era apenas um entreposto para a Europa, para os Estados Unidos, hoje é o 3º mercado. O índice de viciados é altíssimo, muito alto. Passou a ser um grande mercado. Como é Manacapuru, que é o entreposto. Parece brincadeira. Era para ser um entreposto de peixe, de tal, mas é de droga. Também mapeado pelos Solimões ali, né? Aí olha só o que acontece com a fronteira. É uma questão que você falou dos militares. O que acontece? Se não tiver coragem de quebrar o paradigma, mas é o sargento, coitado, que está no Tribunal de Contas. Ninguém está perseguindo ninguém, não é quebrar mesmo. Acabar com esse negócio de que assessor bom é aquele que sorri, tira foto e agora que tem rede social que posa ao lado do governador. Está errado. O governador tem que dar um murro na mesa, assumir e dizer assim: eu preciso do governo federal. As Forças Armadas já têm poder de polícia, tem serviço de inteligência. A Polícia Federal pode muito bem. A Força Nacional, que é um remendo. O povo até hoje não sabe que a Força Nacional são PM de outros estados. Você pega um lençol grande e coloca numa não, sobra pano. E depois você coloca um lençol pequeno e coloca no gigante. Tem hora que tem muito, tem hora que falta. Então isso é a Força Nacional, que são soldados emprestados. A questão é complexa. Eu defendo esse tripé de imediato. Como dobrar aí o quadro, porque é muito fácil ficar criticando. Nós temos grandes pensadores. Qualquer país decente, esse livro aqui que eu trouxe para os senhores, feito por cabeças pensando, pelo Dr. Sérgio Mauro Expósito, pelo Gesso. Isso aqui é uma aula. Eu mandei para colega nos Estados Unidos, os caras ficaram pasmos. Você tem fronteira, você tem dados, tem números. Parece que não querem ler. Onde trata do crime organizado, número, estatística, tudo aí. Até para editar, se não fosse o reitor da UEA, esse livro não sairia. O governador já recebeu de presente. O que é que tem que ser feito? Primeiro, ter coragem de pedir intervenção. A gente não pede, quando tem uma cheia, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Aí vem lá rancho, vem isso, o caso de educandos lá, vem isso, vamos pagar auxílio, moradia, faz aí, todo mundo tira foto. Por que é que não se pede uma intervenção de 1 ano, no mínimo? Nós estamos em calamidade na segurança. Por que é que não pede 1 ano a intervenção federal na fronteira? Você não acha que existe um pouco de vergonha de admitir essa necessidade? Também, por isso que tem que quebrar o paradigma. Eu acho que o governador já foi eleito, os deputados também têm 3 anos. Se não fizer no primeiro ano, aí para o ano tem eleição para prefeito, que é outro erro do Brasil. O Brasil tem uma eleição a cada ano. E aí ficam com medo dos votos e não querem fazer. Se pede a intervenção,
se perde toda a estrutura logística que tem as Forças Armadas, nós vamos diminuir, no mínimo, em 6 meses, em mais de 50%. Essa quebra de paradigmas que o senhor está colocando, eu vi esse livro agora que o senhor nos deu para ler agora, e entre os organizadores tem aqui o Mauro Espósito, que durante anos foi conhecedores de superintendente combate ao narcotráfico do mundo. Da Polícia Federal aqui no Amazonas e é conceituadíssimo no país. Quer dizer, os conhecimentos estão por aqui também, mas vamos lá, a polícia ela vai e prende, ela prendeu. Aí vem uma audiência de custódia e tudo mais, e às vezes vai e solta. E o cara sai rindo da cara de todo mundo. O pilantra, saindo da cara de todo mundo. Aí depois você anuncia fulano foi condenado a X anos de prisão. Somando essas penas, 200 anos de prisão. Aquilo é para a torcida, porque no Brasil a Constituição não permite mais do que 30 anos. E se o cara tiver bom comportamento, algumas coisas ainda saem mais antes. Eu queria que o senhor fizesse essa observação em relação às leis. O crime ele anda muito forte por conta de toda essa situação de leis brandas. O Brasil não tem crime de morte, pena de morte, não tem oficializado, né? Nem porque perpétua, né? nem prisão perpétua. Bem lembrado. Como é que vocês verificam Eu isso? queria acrescentar só uma adendo aí à pergunta do Patrick, para você falar da ressocialização. O professor Ademir acabou de dizer que essa máxima aí de bandido bom é bandido morto, isso não existe. E a gente sabe que aqui no Eu Amazonas... vou discordar dele daqui a pouco, existe no mundo todo. Tá, a discordância é importante aqui, né, Patrick? O debate é importante. Mas eu queria que o senhor falasse que hoje, comentasse a respeito de que hoje o Amazonas, a reincidência de presos que voltam ao crime é de quase 70%. Ou Mais seja, de 70%. somos, Mais de 70%. pelo menos toda vez que o Estado divulga alguma coisa. Não, quando o Estado passa, divulgar alguma coisa, você sempre duvide. Por quê? No Brasil todo, São Paulo tem uma iniciativa muito boa. Foi criada a ouvidoria na Constituição Federal, porque eu vou falar da Casa da Lei, que foi uma bela iniciativa. Só que uma ouvidoria não pode ter um policial lá. Como é que eu vou ouvir o que eu estou fazendo de bom e de certo? Já começa errado. A ouvidoria tem que ser independente. Conselho também comunitário. Como é que eu vou ter um conselho comunitário dentro de uma delegacia? Isso foi um erro lá no Ronda do Bairro tremendo. Usaram de cabo eleitoral. Tinha um conselho de segurança dentro de uma delegacia. Não vai funcionar, entendeu? O conselho tem que ser independente, que esse modelo vem do Canadá, volto a dizer que é a melhor polícia do mundo, no nosso entender. Então vamos às leis. O que acontece? Em 88, nós fizemos uma bela Constituição. Como precisava agregar todo mundo, está aqui o antropólogo, o professor Ademir que sabe dizer, lá entrou todo mundo. Ela é tão remendada hoje, que hoje dá mais 3 Constituições. E na parte criminal, um código de 42, onde fazer xixi na rua era crime, era contravenção, hoje é falta de banheiro, é problema de saúde. Você vai em todas as feiras de Manaus, nenhuma tem banheiro. O que é que isso afeta a violência? Porque o cara faz xixi, você vai passando com a esposa, com a filha, dá briga, dá facada, vai na feira da banana, não tem, você vai e tal. Então, a segurança é tudo isso. Aí vamos no crime. Não houve o crime. Hoje, com os crimes cibernéticos, com toda essa violência, o que acontece? O crime anda a passo larguíssimo. E o sistema criminal não. Vamos esse caso agora do STF. Ele disse assim, se você tiver dinheiro, que é o dinheiro do narcotráfico, como foi o caso daquele cara que atentou contra a vida do presidente da República, deram um jeitinho, o cara gastou milhões em questões, tinha jato e tudo. O crime organizado, a gente tem a impressão de que o crime organizado, eu aprendi muito com o doutor Sérgio e o doutor Mauro, uma das maiores cabeças do sistema de segurança do Brasil, e considerada pelo FBI, pelo DEA, pela Scotland lá, tem curso no mundo todo. O cidadão desse era para estar sendo aproveitado. Sabe o que ocorre? Consultado, pelo menos. Consultado. O crime não parou. E o sistema criminal parou. Ressocialização não existe. Isso é balela. Não existe. Você acha que não funciona? Não existe. Isso é conversa fiada. Botou meia dúzia de presos ali limpando o Teatro Amazonas e tal. Vamos matar todos os presos, então? Não vamos matar. Vamos prender bem. Eu fiz uma pesquisa, quando estava ainda terminando, eu falei para o professor, tive o prazer de ser segurança lá, assim, sair do Exército, fui sargento da Polícia do Exército, na USP. E o que acontece? Naquela época já se falava disso, só que a ressocialização, ela é para inglês ver. O que nós estamos dizendo é que se prenda bem. Eu fiz essa pesquisa aqui uma certa vez, tinha 39 mulheres recolhidas. Das 39, eu deixaria 2 ou 3 presas só. Porque para prender boqueiro, se eu sair aqui agora, eu prendo 10, 15. Vem cá, o cara vem, encosta na parede, não precisa nem sacar a arma. Lá tá a trouxinha que está no bolso, aí bota e leva para a delegacia. Aí vai para a audiência de custódia. Hoje a audiência de custódia virou a Lei 9.099, que é o juizado especial, que foi feito para julgar no mesmo dia, você barra com audiência para 2 anos.
A situação não é fácil, é por isso que a gente discute esses assuntos aqui com esses especialistas. O professor Ademir já disse que não concorda de forma alguma. Eu não falei do bandido bom. Com a questão lá do bandido bom é bandido morto, ele não concorda, não adianta que ele não concorda. Muita gente fala. E o senhor disse que concorda. Concordo, porque é o seguinte, não é porque o termo foi utilizado errado. O que eu defendo, inclusive, é o pacote do juiz Sérgio Moro, que é o aumento do poder da excludente de licitude. O nome é tão bonito. Que quer dizer o seguinte, que o Estado, como você acabou de falar, professor, no Monte Oreb, não sei o que, eu sou um dos fundadores do Grupo Fera, me diga um bairro, um buraco que o Fera não entra. Nós entramos em qualquer lugar aqui em Manaus. O nego, quando chega, que o Fera chega, o nego treme. Quando a Rocan chega, o nego respeita. Não é a Rocan, é o Estado que tem que ser forte, como é nos Estados Unidos. Vamos falar da direita, como é na Inglaterra, como é na China, como é em qualquer país do mundo desenvolvido. Então, se mata assim em nome do Estado. Entre você que pagou sua conta de luz, entre você que é professor lá na UFAM, o direito de vir, e o bandido, nós ficamos com o professor, nós ficamos com o cidadão. Aí o Estado dá o poder ao policial de atirar e matar o bandido. Agora, professor... No artigo 23 do Código Penal está lá, excludente de licitude. Ademir Ramos, a gente já está no finalzinho, já tá no faltam final 4 minutinhos aí. A gente fechar esse Queria bloco. só que o senhor fechasse, né, Paula, essa situação. Vai acabar, Patrick, nós vamos ter que voltar no outro bloco. Não, eu quero pegar esse gancho aqui do YouTube, o seguinte, a saída, nós estamos numa democracia. Sim. Jamais o governo do Estado vai abrir mão e solicitar intervenção em fronteira. Isso seria passar um atestado de burrice e de política, etc. Então, a solução tem que ser dentro do processo democrático. A Constituição, por mais que seja emendada, é preciso o quê? Primeiro, vamos aos fatos. Uma política pública não é uma política de governo, é uma política de Estado. Então é importante, pelo menos aqui falamos a mesma linguagem. É preciso investir no Estado, na qualificação. E como o Brasil é uma dimensão continental, é necessário essa cooperação entre os entes federados. A Constituição garante essa cooperação, esse pacto federativo. É importante isso, sobretudo envolvendo as Forças Armadas e os entes federados, que são as prefeituras que estão lá no interior. Então, políticas públicas, o fortalecimento do Estado, a segurança é muito complexa. Ela passa pela educação, ela passa pela saúde, ela passa por infraestrutura, ela passa pela inteligência e passa, sobretudo, pelo investimento na capacitação desses agentes, inclusive questão de segurança. Outro dado também... eu não quero ficar discutindo pontos aqui que tem militares na Assembleia. Não, isso são coisas pontuais. É necessário mudar? Mas para isso é preciso uma nova visão de política pública contra a questão do Estado. Você vem com um golpe para cá, esse negócio de trazer gente de fora, fazer aquele, como é o nome daquele, ronda no bairro, tudo aquilo foi uma armação desgraçada, porque aquilo é uma política de governo. Acabou o contrato, acabou o convênio, acabou a segurança. Brincadeira. O Estado tem que investir no seu corpo técnico, na sua política e garantir a minha e a sua segurança da nossa família. Eu peço aos senhores que continuem aqui, porque agora são 7h58 e a gente já vai entregar para a rede, né, na TV, que você vê que é a Record News. Paula Litaif. Obrigada a todos, nos acompanhem, continuem nos acompanhando aí pela Rádio Diário. Até amanhã. É isso aí, muito obrigado a vocês. A gente vai para o intervalo agora, né? Vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse debate que está quente aqui. De um lado, o sociólogo, do outro lado, e o antropólogo, tá? Do outro lado, um homem da polícia, que ainda há pouco disse assim, estou me aposentando. Eu acho que ele não vai se aposentar, não. A gente volta já. Pelo andar da carruagem está difícil aposentado. Você está ouvindo Diário da Manhã, com Patrick Mota e Paula Litaif. Agora são 8h03, nós estamos de volta conversando com 2 especialistas nessa área, nessa questão chamada segurança. E ainda há pouco o professor Ademir Ramos estava falando também sobre o pensamento dele em relação a por que nós chegamos a esse ponto, a segurança pública. E aí tem uma série de fatores que podem ajudar a explicar também, e nós depois instigamos o professor a falar um pouquinho sobre saídas. Quais as saídas? Mas o senhor falava antes, professor, queria que o senhor continuasse, concluísse o seu pensamento anterior, daquela fala antes do intervalo comercial. Eu estava chamando a atenção aqui, acho que é importante a gente refletir. Nós temos o Estado. O Estado
é uma conquista. O Estado não é apenas um aparelho da burguesia que se beneficia, que assalta o Estado. O Estado tem que nos dar estrutura ao cidadão, né? E para isso é preciso se aparelhar, qualificar. O Estado não pode ser um cabide de emprego, pô. Né? O assessor não é porque é amigo do governador, é amigo do seu Joaquim, do seu José, vai lá, tá. Não. Estado. Então, nós temos que pensar a segurança como política de Estado. Não pode ser uma ação conveniada que dure 2 anos, ou acabou o governo fulano de tal, acabou o convênio, acabou a segurança. O que é isso? Então, é muito complexo, sobretudo na Amazônia, devido à dimensão do território da Amazônia. Nós temos graves problemas aqui. Nós temos questão de fronteira, nós temos o narcotráfico. O Manaus, que está falando muito bem, é tão complexo que está todo delimitado o território de Manaus para as facções. E a polícia tem inteligência e sabe disso. Então, é necessário, se sabe disso, por que não opera? Não opera porque não tem gente, não é capaz de operar. Então, o que temos que fazer em termos de políticas públicas? Por que não articular força local e nacional? Nós temos que pensar em ação estruturante. Ação estruturante é ação de intervenção, não no sentido de cima para baixo, para minimizar o poder do Estado, mas para fortalecer o poder do Estado e, consequentemente, o poder do governador. Os prefeitos, na avaliação do senhor, têm papel fundamental nisso? Tem. É um ente federado e deve ser respeitado. Não tem grana, não tem capital para operar, mas, sobretudo, tem o poder logístico e tem a legitimidade da população porque foi eleito. Então, você não pode entrar, por exemplo, no município sem pedir a ordem do prefeito. É uma questão de princípio democrático. Então, eu estou defendendo aqui o que a Constituição garante, que é a cooperação dos entes federados. A União que tem a grana, o Estado e o município, para poder operar e viabilizar essas ações. Hilton, isso se faz com uma ação estruturante. Professor, eu sou municipalista, né, muito fã do Ulisses Guimarães quando ele levantou, mas ele não sabia que tem um pós. O problema é o após a Constituição. Eu defendo. Mas se está na Constituição, o senhor é um constitucionalista, se é previsto a intervenção, por quê? Quando é intervenção? Quando o poder municipal não consegue, quando o poder estadual não consegue, que é o caso hoje. A teoria é muito bonita, eu respeito a academia, eu sou fã da academia, estou até devendo, eu tenho que fazer um doutorado na área, mas o que acontece? Até chegar em todo esse arcabouço jurídico, o cidadão está morrendo. As chacinas estão acontecendo. Reforma-se a legislação. Isso pode ser de imediato? Não, porque o sistema nosso lá, você viu agora, o Congresso está votando rápido, porque a pressão foi tão grande que eles estão votando na segunda instância, por pressão popular, mas isso vai ser para o ano, jogando para a torcida. O que eu estou defendendo é para salvar vidas agora, como foi a morte desse garoto lá de 18 anos, só porque estava dentro. E como é que se salva a vida? O governo do Estado, não é feio você dizer assim, eu não tenho condições, tem que quebrar paradigma, dizer assim, eu preciso hoje de 5 mil profissionais. Aí o Patrick há pouco me dizia também, todo mundo diz, mas o soldado das Forças Armadas não é preparado para o crime e tal. Lê do engano. Nós temos tropas especiais preparadas. Nós temos fuzileiros navais, considerados os melhores do mundo. Mas, Hilton, eu estou te Nós temos polícia do Exército. Eu não estou falando para fazer o trabalho da polícia. Mas o soldado mesmo das Forças Armadas, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, com aquela ação, onde o soldado lá, num carro de pessoas Você está citando um caso. Pois é, mas pronto, isso... morreram 5. Sabe quantos morrem de chacina? No Brasil, mais, por dia, se morre 32 jovens de 14 a 20 anos por dia. Se mata uma mulher por dia. Então, o que eu estou dizendo é isso. Ou o Estado assume que não tem condições e não tem tempo para contratar, fazer concurso, e até lá vão ficar morrendo? Se nós temos mão de obra aí que pode ajudar a fronteira, se estancar 50% do que vem para cá, se estancar 50% da droga que vem para cá, nós vamos ter um reflexo de 70% na violência. É muita coisa para um Estado que não tem dinheiro e de um Estado que está na Constituição. Inclusive, tem lei federal dizendo que as Forças Armadas têm o poder de polícia. E também tem a Polícia Federal, que pode ser remanejada. Agora, ressaltando o que o Patrick falou, Hilton Ferreira, realmente existe aí, não diria se despreparo, mas talvez um pouco de humanidade por parte de quem trabalha aí na segurança por parte do Exército. Por exemplo, não foi só esse caso que houve
todo dia a gente vê no Rio de Janeiro, e eu trabalhei também na parte de imprensa do Rio de Janeiro, a gente percebe o seguinte, que não existem deles esse preparo para lidar com a população civil, né? Quem está ali no meio também pode ser atingido. Não teve só esse caso. Todo dia existem casos de pessoas que são mortas por balas perdidas, vindo muitas vezes desse grupo do Exército, que são chamados pacificadores, que a gente não vê pacificação em paz nenhuma. Pelo contrário, a gente vê uma guerra dentro das favelas. Então, eu queria que o senhor, dentro O Rio de Janeiro é um caso à parte. Não, a gente Nós estamos tratando de fronteira Janeiro, molhada, né? fronteira Não, molhada, que nós falamos? que é um combate específico, isso, viu, Paula? Lá na fronteira a conversa é Sim, diferente. claro. Lá não tem criança indo para a Sim, escola. A gente não sabe. Não, a gente sabe sim. A gente tem ali Hoje o o sistema ribeirinho, não, a nós gente tem sabemos ali o sim. indígena. O que eu acho que o Patrick estava tentando lhe dizer é que é importante a participação das Forças Armadas, sim, mas tem que haver um preparo deles, porque a gente não vê isso. Até porque na as Forças atuação Armadas, deles. elas obedecem lá o cara que está ao comando daquele patente superior. Se o cara disser assim, vai lá e atira, ele vai lá e vai atirar. O soldado do Exército é assim, da Marinha, das Forças Armadas é assim. Eu tenho um familiar, por isso que eu digo. Agora, a questão é, a sociedade está no meio de tudo. Sabe, Hilton, a sociedade, claro, você se revolta, eu me revolto, o seguidor do D24AM se revolta, mas como nós podemos, professor Ademir, encontrar saídas? Por quê? É como disse ainda há pouco também o Hilton, vamos ter que esperar um tempão e pessoas estão morrendo até... Ninguém tem mais tempo de esperar, as pessoas Como estão morrendo podemos todos resolver os isso? dias, né? Inocente. É muito interessante essa discussão que estamos tendo aqui. E foi ele que provocou, foi o meu companheiro Hilton que fez a provocação. Segurança tem várias determinações. E uma das determinações da questão da segurança é a questão social. E a questão social tem cara da desigualdade social. Aqui que entra o papel das ciências sociais. Enquanto nós não tivermos um investimento em termos de economia, de um crescimento, de prosperidade desse país, nós vamos continuar matando mosca. E nós estamos todos ameaçados. A questão passa pelo combate à desigualdade social. E desigualdade social se combate com o quê? Com investimento, com garantia de emprego, com garantia de trabalho. Por isso que é importante nós defendermos aqui o polo industrial de Manaus. Por isso que é importante essa reforma econômica nesse país. Por isso que é importante que o governo federal veja a Amazônia como prioridade. Prioridade, é questão de geopolítica. Não basta amá-la, é preciso cuidá-la, investir e garantir os meios necessários para combater narcotráfico, a bandidagem, o vício e a corrupção. Querem ver um ponto interessante também nisso? Quer dizer, eu não tenho fronteira, resposta imediata. a fronteira, Por causa dessa cena toda. Essa cena que nós temos é muito complexa. O que podemos fazer é ficar agindo como bombeiro, apagando fogo. Apagando fogo. Até que outro fogo comece. Isso, exatamente isso. E se o bombeiro não chega, aí como é que fica? Mas o bombeiro. Não, mas o bombeiro tem que atuar de qualquer maneira. Nós não temos bombeiro hoje para atuar na fronteira, é isso que eu quero lhe dizer. Não, o bombeiro tem que atuar. Assim. Mas são medidas, por exemplo, são medidas paliativas. Mas ainda tem um ponto que é importante, como eu ia concluir com os senhores aí. Repito, o debate está ótimo. 2 pensamentos, 2 ideias, e você que está ouvindo a gente, você que está também no D24AM, tira a sua conclusão, tá bem? Mas, região de fronteira, a responsabilidade é governo federal. Região de fronteira, a responsabilidade é governo federal. A gente tem aí uma pouquíssima quantidade de policiais aqui nessa nossa região, mas temos uma quantidade enorme de militares das Forças Armadas. Ainda há pouco o Hilton falou em 40 mil, não é, Hilton? Sob o comando do general Nardi, que está pronto para atuar. Pois é, só agora, convocar. Aonde é que entra um trabalho organizado? Eu e Paula Litaf falávamos há pouco sobre uma outra situação. Por que não haver integração das ações? O único legado da Copa do Mundo, eu fui contra, recebi convites, não fui assistir em protesto, foi uma enganação e deu no que deu, chama-se Centro Integrado de Comando e Controle. É o que há de mais moderno e o único que funciona do Brasil. E agora do Rio de Janeiro, com o legado lá da intervenção, estava dizendo para ele, lá, por exemplo, se extinguiu a Secretaria de Segurança. É Secretaria de Polícia Militar e Secretaria de Polícia Civil. Hoje lá, o governador, da mesa dele, ele aperta, sabe onde está a viatura, quantas armas, munição e tudo. Antes não sabia. Foi um legado do general Braga Neto, pela organização militar.
É a religião e a organização militar, das maiores estruturas do mundo, que dá certo em qualquer lugar do mundo, em qualquer ideologia. Deu certo na China e dá certo na Inglaterra. Sabe o que acontece, Patrick? Simples assim. Esse CICC, Centro Integrado de Comando e Controle, aquele prédio bonito que os senhores vê lá no Aleixo, ali tem uma sala de situação. Nós estamos entregando o documento para o governador essa semana, sugerindo que ele sente à mesa, como fez o saudoso Eduardo Campos, lá em Pernambuco. Ele comanda, porque uma coisa é o secretário de Segurança dizer para o comandante da Polícia Militar, outra coisa é o governador dizer assim: eu quero que a área X fique 1 ano e assina dizendo que a produtividade vai ser essa. E quem é que tem esse pessoal? Quando a gente fala dessa integração, ela já é prevista e tem estrutura. O Amazonas assinou, inclusive, quando recebeu aquele prédio do governo federal, para isso. Então, lá senta. Eu já fiz parte, tive a honra de fazer parte, representando a Secretaria de Segurança, senta as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Em breve nós vamos contar o que aconteceu aqui no Amazonas, no nosso livro, nós vamos contar. Por que é que eles não tomaram o Estado como tomaram a maior capital do Brasil, que tomaram São Paulo, que foi uma vergonha daquela vez. O governo teve que negociar, mataram o bombeiro, o policial civil e militar. Por que é que eles não fizeram aqui em Manaus? Porque a sala lá do CICC, eu estava lá, cheguei lá meia-noite, com o secretário Dr. Sérgio Fontes, chegou o Exército, Marinha, Aeronáutica, todas as inteligências trabalhando. E aí entra o WhatsApp, que é uma mágica, onde você fala com todo mundo numa sala de situação, devidamente protegida, tem tecnologia para isso, que hack nenhum entra. Em questão de meia hora, estavam todas as forças lá sentadas e nós cercamos a cidade. Isso pode ser feito e é previsto. O que falta é o governador sentar, reativar toda essa estrutura e utilizar os homens especiais. Não é colocar um recruta lá na fronteira. O que eu estou dizendo, se eu tenho 5 policiais do narcotráfico que prenderam 700 quilos agora, e eu tiver 2 lanchas dos fuzileiros trabalhando, eu não estou falando para revistar índio, dá a impressão que vai colocar o fuzil, que vai colocar o índio no chão, que o menino que vai na lanchazinha para a escola, eu não estou falando disso, eu estou falando de operações específicas. E aí as Forças Armadas entram com aeronave, com transporte. Pasmem, nós temos 2 aeronaves, que levam no máximo 10 policiais. Nós pegamos 2 aeronaves dos fuzileiros, nós colocamos 100 homens em qualquer cidade de imediato. É isso que eu estou falando. A intervenção, quando eu digo, é para dar respaldo, para que se houver um confronto lá e os fuzileiros metralhar os traficantes, que vai ser bom para a gente, bom para a sociedade, aí onde eu digo que bandido bom é esse, bandido morto. Bandido. Eu não estou falando do cidadão descer do ônibus, me encostar na parede, que eu sou contra até esse tipo de operação. Estou falando é lá, como nós perdemos o delegado lá, que o corpo não apareceu até hoje. Lá a conversa é diferente. Então, para cada ação, você tem um tipo de policiamento. E lá, o policial amazonense e as Forças Armadas sabem como fazer, e nós temos como empregar 5 mil homens de imediato. Homens que eu digo, é da Polícia do Exército, Polícia da Aeronáutica, Serviço de Polícia da Marinha, aí tem que ter Forças uma solicitação do governo do Estado, porque o Exército ele obedece à presidência da República e não ao governo do Estado. Então, o governo do Estado tem que fazer essa solicitação para que o Exército possa agir. Professor, demorará muito tempo para a gente conseguir ter uma segurança mínima possível? Eu digo, eu não estou querendo fazer ninguém pensar que está ruim demais ao ponto, não. Está ruim. Mas está ruim demais, ruim mesmo, não é? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode pensar num trabalho a longo prazo, a médio prazo, para a gente voltar a ter uma calma na nossa cidade? É questão de planejamento, né? Eu acho que é importante que está chamando a atenção, concordo com ele nisso, aquilo que eu chamei de bombeiro, que você tem que fazer intervenção. É importante chamar a atenção que é preciso um planejamento. Por exemplo, a curto prazo, o que é que o governo pode fazer? Ele aposta na possibilidade do governo assumir isso. O governo tem que delegar poderes. Se ele não confia no seu secretário de segurança, quem é que vai confiar? Ele tem que delegar poderes, ele tem que assumir, ele tem que apostar na sua educação. Então, delega poder para o seu secretário de educação. Delega em situações normais. Não, mas nós não estamos em estado de guerra. Não estamos em estado de guerra. Então, é importante que a gente possa ter noção de que nós estamos num Estado democrático. E como Estado democrático, a saída tem que ser dentro do processo democrático e constitucional. E aí que é importante a cooperação dos entes federados. Lei do município, aqui nós somos municipalistas, tem que valorizar o município até a União. O que eu denuncio aqui é o descaso da União com a Amazônia.
Nós temos tratados internacionais sobre a Amazônia. Nós temos cooperação internacional sobre a Amazônia. Nós temos obras e mais obras escritas por grandes mestres de carreira militar como Golbery Couto Silva, Meira Matos. Nós temos na academia. E aí, o que é que opera? É tudo feito no achismo. Tudo no achismo. Não se valoriza estratégias políticas, militares, geopolíticas na Amazônia. É tudo um compadrio. É um compadrio. É isso que você está reclamando e que eu estou chamando a atenção. Como vamos resolver problema dessa natureza? Que, por exemplo, você tem a questão fundiária na Amazônia, Patrick. Nós temos questões estruturantes da Amazônia que não são resolvidos. Nós temos, por exemplo, desse território amazônico, mais de 30% são terras indígenas. Você tem município como Atalaia do Norte, que 90% é indígena. E não tem menor respeito com os povos indígenas, não tem menor respeito com a fronteira humana, é um descaso total. E os índios não têm política nenhuma de desenvolvimento, então é uma presa fácil de negociação pela fome. Então não há segurança enquanto não houver uma política de desenvolvimento para esse país. Professor Hilton Ferreira, professor Ademir Ramos, a gente está falando aqui sobre Forças Armadas, Exército. Agora, e a Polícia Federal? Como é que vocês veem essa não atuação, esse não envolvimento, pelo menos aquilo que a gente vem observado na imprensa, aquilo que a gente recebe de notícia, o não envolvimento da Polícia Federal nessa questão do combate ao crime organizado, que é narcotráfico internacional de drogas? E é a obrigação da Polícia Federal agir, né? Nós temos rever alguns conceitos, por exemplo, a Polícia Marítima, quase ninguém fala, mas está lá. A responsabilidade é da Polícia Federal. Não tem estrutura. Isso. Não tem estrutura. Um dia desse, eu vou fazer agora um elogio ao governador, porque eu estou há 30 anos, agora em setembro eu faço de polícia, fora o tempo de Forças Armadas. Primeira vez que eu vejo o governador falar os números. Eu não falo os números da inteligência por questões éticas. Eu misturo muito jornalismo com polícia, mas eu tenho esse cuidado. Mas eu fico envergonhado de falar o número da Polícia Federal que tem aqui. Nós colocamos mais gente no show aqui no Sambódromo, mais segurança, aqueles de colete, do que todo o quadro da Polícia Federal. Isso que ele falou de dar carona para os agentes federais é verdade. Nós temos os melhores policiais do mundo. Dia desse não, 2 anos atrás, eu conversando com um policial do DEA, que veio dar uma palestra aqui, ele falou, fazer polícia lá como nós fazemos, recebe um kit quando você sai da academia, tem um chamado Instituto Police, que faz toda visão por estado, né? Sei quantos bilhões de dólares eles têm para fazer a estratégia a cada 10 anos por condado lá. 10 anos isso, depois mais 10, mais 10. Com o kit, ele recebe diversos telefones, diversas escutas, colete, porque dependendo da situação, tu coloca colete, capacete, depende de cada situação. Aquilo que você vê no filme é verdade. Aqui nós recebemos o distintivo e tal. O caso da Polícia Federal é uma vergonha nacional. O maior estado da federação, 3.000 e tantos quilômetros de fronteira. Eu tenho vergonha, eu vou dizer assim por alto. Nós temos menos do que 1.000 homens na Polícia Federal. Isso eu estou jogando por alto para ser bem simpático com a minha profissão de policial. Mas agora, o senhor acredita... Aqui no Amazonas nós não temos 500 policiais federais. Mas nem através do sistema de inteligência, que nisso eles são muito bons, eles não podem contribuir, já que com efetivo é impossível? Pode contribuir, deve contribuir, se reativar essa integração lá no Centro Integrado de Comando e Controle, como aconteceu durante a gestão do Dr. Sérgio Fontes e de outros secretários. Isso tem que ser reativado de urgência, porque a inteligência também das Forças Armadas é excelente, como foi o caso das ONGs que eu falei aqui. Na época do general Teófilo, eu tive acesso, entrevistando, conversando com ele, 1.000 e tantas ONGs já tinham sido cadastradas. Dessas, nós temos ONGs sérias, e eu gosto dos trabalhos de ONGs sérias. Nós temos menos de 10% de seriedade. O restante são picaretas que nunca vieram no Amazonas, que só entram. Por isso que eu fui a favor quando vetou aquele dinheiro, porque era um dinheiro que a gente nem sabia quanto é que existia, que passava por aqui. Então, o que acontece? O governo, quando eu digo que o governo tem que chamar para ele, o governador, não é porque nós não estamos em guerra, nós estamos em guerra contra o crime. E aí a responsabilidade é do governo do Estado. Na parte internacional, como disse o Patrick, a responsabilidade é do governo federal. O que falta é isso. Quem é o líder? Quem nós elegemos? O Wilson Lima. Ele tem que sentar à mesa e dizer assim, governo do Estado, eu preciso de vocês aqui na fronteira para isso. Para abordagem de embarcação, que a Marinha aperte a fiscalização, que os fuzileiros façam seu papel constitucional,
Alguém vê algum policiamento, só vê na época, sabe quando? Do boi, da festa da laranja, festa disso, daquilo, levar uma lancha, pede o documento de quem realmente está trabalhando. Nós estamos pedindo, para pedir o documento, é do narcotráfico. É 3 horas da manhã, é 4. 3 horas da manhã não tem lancha de escola, tem? Com fuzil? Não tem. Esse aí tem que ser tratado como? Com o rigor da lei. Aí quando eu digo que o Estado tem o poder da força, lá, com forças especiais. O que falta é isso aí. A Polícia Federal pode e deve atuar, mas para isso o governador do Estado tem que chamar a liderança para si. A gente até solicita que a nossa produção possa fazer um convite para que o pessoal do Comando Militar da Amazônia esteja disposto a dar uma entrevista para a gente compreender bem isso daí. E a Polícia Federal também, né? A Polícia Federal, através do seu superintendente ou quem ele designar, para vir aqui para bater um papo com a gente também sobre isso. Foram 2 órgãos importantes citados aqui e que merecem também colocar o seu ponto de vista. E aqui a gente volta a dizer, é a nossa contribuição, enquanto meio de comunicação, para clarear um pouco isso, porque senão a gente vai só ficar falando dessas coisas e dessas coisas que são importantes serem faladas, mas e aí, você que está aí do outro lado? Como é que fica também? Tem um monte de gente aqui no D24 AM, o Paula Litaif. Olha, Flávia escreveu assim, que debate, olha só, que debate assim bom. Aprendizado. Agora, Patrick, o que as pessoas querem é soluções práticas, né? Exatamente. A população já está cansada de viver essa violência todo dia, causada aí pelo tráfico de drogas, principalmente que é responsável pelo 80% das mortes aqui em Manaus, que o governador, inclusive, falou ontem. Agora, eu queria perguntar dos senhores, de que forma o cidadão ele pode ajudar, auxiliar o Estado a combater o crime, a contribuir aí nesse trabalho de combate à violência? Eu queria chamar a atenção aqui desse nosso debate, aqui essa nossa contribuição, o Patrick falou muito bem, mas eu queria também envolver diretamente a questão da Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara Municipal. Acho que nós temos que envolver esse debate que nós estamos fazendo aqui, esse debate tem que ecoar dentro do parlamento. Eles, na verdade, o parlamento é o grande responsável para se discutir, encaminhar e dar legitimidade ao governo do Estado. É importante essa discussão. Quer dizer, daqui não sai nenhum coelho da cartola, não. A questão segurança é questão gravíssima, envolve toda ação complexa, envolve a questão do combate à desigualdade social. Cabe o quê? Eu já li no jornal de hoje que dia 10 de dezembro parece que vão reinaugurar aquela base de inteligência do Aleixo. Então parece que vai voltar esse processo de cooperação da inteligência no Estado para poder operar. Porque é preciso inteligência cooperativa dos entes que atuam na Amazônia, sobretudo Forças Armadas, Polícia Federal. E a Polícia Federal não é a panaceia de todo problema, não, porque tudo que se quer joga-se para a Polícia Federal. Mas está desestruturada. Né? Desestruturada também. Então, é preciso o quê que nós estamos falando aqui? Primeiro, uma política de Estado. Tratar a segurança como política de Estado. Segundo, é preciso o que eu chamei de corpo de bombeiro, combater o crime. Como fazer isso? E o cidadão pode contribuir. Como o cidadão pode contribuir? Criando essa força interativa das redes sociais. A polícia, ela devassa. Com a inteligência da polícia, ela tem meio de comunicação com o cidadão. O cidadão pode fazer denúncia, o cidadão pode denunciar, pode informar a polícia. E muitas ações da polícia, ultimamente, têm sido por informações do cidadão. Então, é importante valorizar a cidadania, é isso. E existe a proteção da identidade também. Também né? Existe a proteção de identidade, você participa, você informa e, ao mesmo tempo, é necessário dar segurança para esse cidadão, né? Pode falar? Pode, ok. É o seguinte, eu separei 3 pontos aqui, é bom que a gente fala muito, né, professor? Estava com saudade do professor, nosso projeto de Araqui, é verdade. O que acontece é o seguinte, a questão da participação popular, volto a dizer, tem que quebrar paradigma. Nós temos uma central, o Centro Integrado de Operações pelo Coronel Francinei Boy e o Hermes, são grandes oficiais, mas tem que ser demandados. Tem que parar com isso, nós temos que descentralizar. E é barato colocar nas seccionais, entendeu? Ouvidoria nas seccionais. Seccionais são essas áreas onde tem. A PM tem o CPA, Norte, foi o caso dessa morte lá, que já vou falar na chacina.
CPA Norte, que tem 592 mil habitantes. Ele precisaria, que é Cidade Nova 1, 2, 3, Nova Cidade, Colônia Santo Antônio, toda aquela área lá, precisaria ter 1.315 policiais militares. É o que o Brasil assinou, é o que preconiza. Precisaria ter isso, certo? Uhum. O que ocorre? 1.315 policiais militares. Só que na leitura brasileira, o que é que eles acham? Pega o número de policiais e divide por habitante. Negativo. A ideia do pensador e do especialista, quando criaram na ONU e o Brasil concordou, inclusive eu defendo o número menor para 300, tem um PL em Brasília correndo para ser 380% para a investigação do caso da Polícia Civil. PL citado pelo nosso colega aqui é um projeto de lei que está em andamento por ali. O que aconteceria? Nesse caso da Cidade Nova, a denúncia chegaria de imediato com o próprio policial. Como? No número lá da região, que é o que está fazendo hoje alguns comandantes, entregando os números, né, que foi um legado lá do Ronda no Bairro. Eu discordo assim do que foi falado do Ronda no Bairro, que é um projeto. Eu tenho um livro que fala que, por exemplo, quarteiros, né, que é do latim, quarteirão, é de 300 anos antes de Cristo. Um dia eu falando numa palestra, os coronéis mais Hilton, os delegados, eu digo que vocês estão dizendo que criou no Rio, isso foi 380, com os hebreus, que criaram o primeiro policiamento de quarteirão do mundo. Aí ficam falando que foi no Rio, falando besteira, não querem estudar. Então, se divide, a população vai lá, como? Através do WhatsApp, do número lá. Porque hoje nós temos o número 81 que está estrangulado, é o único que nós temos. Você pode ligar no 81, você recebe uma senha, e você diz assim, olha, aqui na minha rua, na Casa Amarela, número tal, traficante chega assim, ele não tinha carro, hoje tem 3 carros, tal, é isso que tem acontecido. Mas é muito pouco. Que nós temos é que descentralizar. Nós defendemos isso aí. Descentralizar para a população. Só me posso falar do vereador? Nós moramos no município. Nós não temos um projeto. Aliás, na Câmara Municipal, nós não temos, nem a Comissão de Segurança nós temos na Câmara. E tem 44 vereadores. Aliás, a pior gestão. 41 ou 44? 41? Ou é 44? 41? 3 foi por minha conta. Então o que acontece? 41. Pelo amor de Deus, não tem. Vamos para a Assembleia Legislativa. Tome medalha, é importante a medalha, é importante as condecorações, medalha. Homenagem. Qual o projeto de segurança que nós temos na Assembleia Legislativa? Sabe qual? Eu que acompanho tudo, nenhum. E tem uma comissão de segurança. E tem uma comissão de segurança. Eu estou falando é projeto, dizer assim. E há também policiais com mandato que foram eleitos. Nós temos um escrivão de polícia, nós temos o cabo Maciel, nós temos agora o delegado também que assumiu agora, nós temos um delegado, um escrivão e um cabo. Nós temos 3. Nós fizemos esse levantamento ontem, Hilton. Não achamos nada. Não vai achar, sabe por quê? Porque querem agradar o rei. Sabe o que acontece? Para apresentar um projeto que devolva todos os policiais, vai se indispor com o Tribunal de Justiça, vai se indispor com o TCE, vai se indispor com não sei quem. Eles não pensam numa política de Estado, como disse o professor, é de governo. Então, enquanto tiver isso, nós vamos ficar batendo aqui. Eles fazendo besteira lá e a gente batendo aqui. Nós precisamos ir para o intervalo comercial, mas eu gostaria, e aqui nós agradecemos muito aos senhores. Muito obrigado, Hilton Ferreira, por isso que eu disse que você não vai se aposentar coisa nenhuma, não. E muito obrigado, professor Ademir Ramos, também, por esse bate-papo. As nossas redes sociais aqui, como diz o jovem, bombaram, né? No D24AM o pessoal ali participou bastante, dezenas vendo, assistindo ao vivo lá, muito legal, muitos concordando, outros discordando, mas a ideia é essa aqui, né, Paula? A ideia é chamar o debate, a ideia é provocar o poder público para tomar iniciativa, para ter ações, né, práticas. Fazendo o papel da Assembleia e da Câmara, que era para eles estar fazendo isso, debatendo de segurança, não fazendo só festinhas e tal, e medalha. A gente vai voltar após o intervalo. Professor, você quer se despedir de alguma outra maneira? Eu quero chamar a atenção que alguma resposta que vocês estavam cobrando já temos aqui, por exemplo. Primeiro, há uma política concentradora. Exatamente isso. Acho que chegamos a um termo comum. Há uma centralização do poder. Tá? E ele volta de novo com essa mesma técnica, centralizando todo o poder no governador. Discordo. Não é poder. Discordo. Tem que ser vetor. Muito discordo. Obrigado. Segundo, Patrick, é tema para outro programa. Investir na descentralização e buscar parceiros junto à comunidade. Legal. Acho que isso é a resposta que ele deu, que eu concordo e assino embaixo. Tá E amiga para Cudiô. Obrigado. Verdade. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, Patrick. Muito obrigado. Vanessa, muito obrigada sempre com a gente. Outros convites vão surgir. E dia 6 de dezembro, já faço o
convite para vocês, vou mandar ao professor. Dia 6 de dezembro, lá na Suframa, nós realizamos já pelo 8º ano seguido o Oscar da Segurança e da Cidadania. Patrick, inclusive, esteve no 5º Oscar com a gente, quando foi agraciado, não é? E nós vamos mandar o convite para vocês lá com a gente, só os melhores. Lá não tem peixada, viu, professor? Lá ganha os melhores. Lá ganha o soldado e ganha o general. Muito obrigado, que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado aos meus seguidores, nossos seguidores do Segurança Agora e das nossas redes sociais. Eu acho que a segurança é essa. Artigo 144, quero encerrar com a Constituição Federal, que é bem claro. Artigo 144. Segurança pública, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Seus vereadores, seus deputados, de todos. Esses todos, incluir os senhores também, por favor, né? Claro. Não é só tapar buraco é a obrigação do prefeito, e limpar a rua também é obrigação. Os senhores têm que sair da rua, porque o cidadão não mora no estado, ele mora no município. Obrigado, a gente vai para o intervalo e a gente volta já com mais entrevistas.